Beleza? Então, quando você quiser, pode começar e a gente vai ficar aqui com o microfone desligado, só escutando e assistindo. Qualquer coisa, a gente entra no meio, beleza? Beleza, então. Qualquer dúvida, eu vou falando com vocês também. Tá joia? Valeu. Beleza. Valeu. Então, beleza. Espera aí que a luz ainda não ficou boa. Beleza, então. Vamos lá. Deixa eu acabar de ajustar as janelas que ficaram aqui. Então, tá jóia. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar de novo. Mais um. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Carlos Eduardo, da Farmers Consultoria. Gostaria de agradecer a presença de vocês assistindo esse vídeo, assistindo esse webinar. Gostaria de agradecer também aos parceiros, a Egro em Séries, pelo convite para que possamos abordar esse tema com vocês. A Farmers Consultoria é uma empresa de consultoria aqui de Maringá, no Paraná. Atualmente, atuamos na região do Paraná mesmo e Mato Grosso do Sul. Pessoal, tá beleza aí? Tá sim. Tranquilo, pode ir dando sequência, viu, Cadu? Manda bala. Finge que tá no vídeo. Finge que tá ao vivo. Não, beleza, então. Vamos lá. O tema de hoje serão os insumos. O que você precisa saber para planejar a sua compra? É visto que a quantidade de insumos que temos atualmente tem um grande espectro quanto às diversas classes deles. Por exemplo, os inseticidas, fungicidas, herbicidas, cada um com a sua atuação específica. Por exemplo, fungicidas. Temos fungicidas de caráter curativo, fungicidas de caráter preventivo, alguns inseticidas, por exemplo, piretroide, de ação sistêmica. Calcários, temos mais de um tipo de calcário. Adubos de base. Qual será a tecnologia do adubo de base preferencial para a minha situação? Para isso, podemos ter a seguinte situação: encarar cada produto com uma ação específica ou uma ferramenta. Assim como temos o mecânico que tem a sua caixa de ferramenta, que busca cada produto com a sua especificidade. Também, como exemplo, o pessoal da odontologia, que cada situação exige uma ferramenta, principalmente durante uma cirurgia. Além do mais, para a escolha de um produto, é importantíssimo a presença da eficiência técnica quanto à recomendação de tais insumos. Esse produto permite a nutrição adequada para cada planta? Irá erradicar totalmente as plantas daninhas do meu talhão? Ou até mesmo a praga vai ser controlada? Ou doenças, como os exemplos. Importantíssimo também mantermos o histórico da nossa área, seja ele anotado numa caderneta, numa planilha ou até mesmo num software de gestão, como os produtos que foram utilizados, o regime hídrico da minha região, se chove mais ou chove menos, interfere no meu potencial de produção? Interfere no meu investimento? Quanto às doenças também, que é um exemplo, por exemplo, na nossa região, ferrugem asiática, assim como outras regiões do Brasil. Existe um período em que a ferrugem asiática, ela tem a sua presença em maior quantidade? As pragas. Existe um período onde tem maior ataque de pragas, ou menores, dependendo delas, sendo lagartas, sendo percevejos, entre outros. E se mesmo assim, eu colocando todas essas informações para realizar a minha compra, e se ela deixar a desejar? Planejar melhor para a próxima safra. Seria a outra oportunidade de acerto que eu tenho para a minha compra. Portanto, mesmo que errada, alimente o seu histórico para melhorar a próxima compra da próxima safra. E quanto ao investimento, eu devo investir, como nesse exemplo, com o monitor de colheita ou o monitor de produtividade, que aqui é editado após feitas todas as limpezas. Existem regiões que têm maiores e menores produtividades. Devo investir igualmente nessas regiões ou eu posso usar algum outro critério para o investimento? Para isso, é possível que traçamos estratégias no levantamento de dados. Para a gente começar a separar isso e traçarmos algumas estratégias, gostaria de passar a vocês um conceito de agricultura de precisão. Esse é o conceito que melhor se adapta
pensando na nossa estratégia de trabalho, que é entendermos a variabilidade de cada área. Portanto, tirarmos proveito de cada variabilidade. Essa definição consiste no uso e na estratégia das unidades de manejo. Quanto a isso, temos que levantar as informações, principalmente nas análises químicas, físicas e algumas pragas e doenças de solo, que podem ter interferência na produtividade final e alterar aqueles dados do monitor de colheita. Mas como identificar as unidades de manejo? Nós temos aqui, nesse exemplo, uma área em que foi realizado o levantamento com o monitor de rendimento. Nesse talhão, nessa situação, conseguimos separar quanto às produtividades. Talhões em que existem maiores produtividades, médias produtividades e baixas produtividades. Com isso, temos dois personagens importantíssimos no nosso processo, que é o produtor rural e o funcionário. Eles têm muita de todas as informações que acontecem em cada pedaço do seu talhão. Também como ferramenta para identificação da unidade de manejo, o monitor de colheita, temos as imagens de satélite que podem ser utilizadas para caracterizar manchas ao longo das safras, ou até mesmo se é uma mancha específica daquela safra. Outras ferramentas, como as imagens de drone, análises de solo, entre outras ferramentas. Assim, existe uma proposta para uma... Deixa eu retomar esse slide aqui. Portanto, temos um ciclo em que respeitamos para que possamos melhorar ainda mais o diagnóstico total da nossa informação. Primeiramente, levantamento de dados, o que consiste em dados que geram informações logo após um diagnóstico. Quanto melhor for o nosso levantamento de dados, melhor será o nosso diagnóstico e, consequentemente, melhor será o nosso planejamento. Esse ciclo se repetirá mais de uma vez no mesmo talhão. Isso nada mais é do que basicamente o que a agronomia propõe que a gente faça nos talhões de cada produtor e de cada atendimento. Nesse slide apresento a vocês um ciclo em que existem vários momentos em que possa ser começado o trabalho. Nesse exemplo, podemos começar pela colhedora, nossa máquina lá acima do nosso slide. Após ela coletar todos os dados, podemos dar continuidade gerando a informação, dividindo em regiões de manejo, decidimos as nossas estratégias de amostragem, levantamento quanto ao laudo de solo, já que partimos da amostragem. Esses laudos serão utilizados para recomendação e definidos a nossa estratégia de trabalho. Mas caso o produtor não possua ainda a tecnologia do monitor de colheita, notem que podemos iniciar em qualquer parte do ciclo, mesmo que seja no início da estratégia de trabalho, levantamento de informações, depois as estratégias durante o trabalho, até gerar uma recomendação e uma nova estratégia de trabalho. Trouxe alguns exemplos de alguns estudos de caso, de algumas realidades que passamos com alguns produtores nossos, usando ferramentas de agricultura de precisão, entre outras ferramentas, para chegar num diagnóstico completo. Nesse slide, gostaria de apresentar a vocês um caso na cidade de Naviraí, onde o produtor utiliza ferramentas de agricultura de precisão e nesses dados gerados as informações. Nesse talhão, foi dividido em 4 regiões, onde o talhão 1 e o 2 de alta produtividade e o talhão 3 e 4 com baixa produtividade. Como foi a estratégia de manejo? Primeiro separamos as amostragens de solo dentro dessas regiões e logo interpretadas. As amostras de solo têm a característica de estratificação, para que possamos saber onde está cada nutriente no perfil de solo. Esses são alguns dos resultados em que levantamos nesse talhão. Por exemplo, alguns pontos que eu gostaria de mostrar a vocês são porcentagem de potássio na CTC,
V%, que é a nossa saturação de base, e também o fósforo MED, que é o extrator mais utilizado na nossa região. Primeiro ponto, potássio na CTC. No levantamento, usamos alguns indícios, algumas informações da literatura. Quais são eles? Para potássio na CTC, o indicado seria em torno de 3 a 5%. Esses números de 3 a 5% nós temos no primeiro perfil de 0 a 10 centímetros. Logo abaixo, no 10 a 20, temos um número um pouco menor, variando aí de 1,2% até 1,6%. Mas, Cadu, o que esse número interfere em termos de produtividade? O que a pesquisa tem para nós é o seguinte: potássio ele é absorvido pela planta por um transporte denominado difusão. Para esse potássio ser absorvido, existe um custo de água muito grande. Portanto, nas camadas de 0 a 10 e de 10 a 20, existem diferenças na disponibilidade de água. Quando considerarmos que na camada de 10 a 20 temos mais água disponível para a planta, automaticamente pensamos que nessa camada tem que ser utilizado a maior parte dos nossos fertilizantes. Portanto, potássio, nessa situação, encontra-se basicamente em superfície do solo. O mesmo raciocínio vale para o fósforo. O fósforo, nessa situação, nós temos 4 pontos. Nesses pontos, todos que a literatura propõe para nós, em torno de 12 pontos de fósforo para um número adequado, aqui temos 9, 7, 8 em superfície. Mas quando temos um tempo um pouco mais seco, ou um período de estiagem, um estresse por seca, a planta logo para de absorver esse fósforo que está em superfície. Portanto, a leitura desses números para esses critérios seriam maior quantidade de fertilidade em perfil. Um outro critério que utilizamos para definir a fertilidade do solo quanto a altas produtividades, ele bate muito bem com o que temos nesse talhão. Por exemplo, no ponto 1 e no ponto 3. Na camada de superfície temos, no 0 a 10, no ponto 1, que é um ponto de alta produtividade, um número de 67%, e logo abaixo 50%. A pesquisa indica para nós que esse número ele deve caminhar próximo aos 70%. Portanto, se sairmos de uma região de alta produtividade para uma região de baixa produtividade, como o ponto 3, o número de 67 ele já cai para 55%. E na camada logo abaixo, 45%. Uma outra situação com o uso de ferramentas são as imagens aéreas, que mostram muita coisa para nós quando temos algumas manchas no talhão. Essa é uma imagem que foi retirada foto e que podemos observar que existem diferenças quanto ao processo da planta até chegar à sua colheita. Algumas manchas no talhão. Um caso específico, na cidade de Maringá. Observamos que, na cultura do milho, tinham várias manchas durante o desenvolvimento. Mas para nós, não adianta nada se tivermos uma foto em que não formos lá e fizer a observação. Nessa situação, um tombamento de plantas. Mas, olha só que interessante. Todo talhão, ele tem algumas manchas. Mas por que em determinadas regiões tombou o milho e em determinadas regiões não houve o tombamento dessas plantas? Durante as avaliações a campo, observamos as condições de crescimento radicular, que não eram das melhores. Portanto, numa situação como essa, é necessário que seja feito o diagnóstico e depois planejarmos o que pode ser feito. Para isso, precisamos de ferramentas e, nessa situação, a utilização de uma metodologia para identificar a compactação no campo. Essa avaliação consiste na seguinte avaliação, sendo que é possível observar a estrutura de solo, principalmente quanto ao tamanho de agregados, quanto ao crescimento radicular, se as raízes crescem entre os agregados ou fora dos agregados, qual o formato das raízes, tudo isso classificado em mais de um número, sendo ela de 1 a 5, sendo 1 a estrutura do solo mais friável, onde
tem muito pouco ou nada de compactação, até o 5, até muito compactado. Quando utilizamos essa metodologia, é possível observar que as formas em que quebram o solo são muito lineares, e a agricultura não é tão linear assim. Existe também uma certa dificuldade quanto ao crescimento radicular. Essas avaliações nos mostram como existem as dificuldades de crescimento das plantas e, principalmente, como estão os agregados desse solo. Esses agregados que foram observados nessa avaliação são totalmente diferentes de situações que a gente enxerga como situações ideais. Plantas com muitos poros, agregados com muitos poros pequenos, agregados com muitos poros grandes, que vão resultar em ambientes melhores para o crescimento radicular. O que tem de efeito quanto às culturas? Se pensarmos em soja, esse crescimento radicular de uma planta dessa passaria a ter um período de estresse onde ela não conseguisse acessar água ao longo do perfil. O que acontece com uma planta dessa? Portanto, o que utilizar para levantar informações também? Nós até brincamos, colocamos como os melhores sensores da agricultura são sensores em que as plantas nos mostram o que tem de errado com esse solo. Plantas com menor aporte de raiz, consequentemente, teremos menor produtividade. Situações em que são ideais, plantas com maior estrutura radicular resistem melhor a tombamento de plantas. E, principalmente, maior acesso à água no perfil. Mais situações em que encontramos são as seguintes. Nessa situação, na cidade de Fluraí, encontramos, durante as avaliações, plantas que morriam mais cedo. Essas plantas foi possível observar características nas suas raízes diferentes do comum. Portanto, fizemos as avaliações e encontramos que havia nematóide. Mas o nosso levantamento não pode parar por aqui. Sabemos que tem nematóide. Ainda não conseguimos traçar um diagnóstico, nem muito menos um planejamento a partir dessas informações. Portanto, levamos as amostras para o laboratório e foi possível observar a numeração e a expressão desses sintomas nas raízes. Uma população altíssima de meloidógeno, conforme ilustra o exemplo. Para que possamos tomar decisões com os produtores, principalmente, é necessário que seja feito o acompanhamento das safras. Já que teremos que decidir com o produtor, é preciso saber de tudo que acontece na sua área também. Bom, pessoal, não esqueçamos... Bom, deixa eu voltar esse aqui. Para que possamos, então, tomar decisões quanto à nossa compra, primeiro precisamos saber de qual ferramenta é preciso utilizar durante a minha safra. Portanto, não vamos esquecer do conceito de que a variabilidade, precisamos entender o que acontece e de que também precisamos tomar decisões quanto a cada variabilidade. Quanto à variedade que vamos utilizar na nossa safra, quanto à dose do adubo, a nossa época de semeadura, população, entre outros fatores. Com isso, é possível identificar onde vamos utilizar maior parte do nosso investimento, quanto vamos investir, qual o insumo adequado para aquela região. Agora encaminhamos para as considerações finais. O que eu gostaria de deixar a vocês Vou voltar aqui. Algumas considerações finais. Pessoal, os insumos devem ser encarados como ferramentas. Alguns têm uma maior especificidade do que outros produtos. Primeiro, devemos entender como cada produto atua para podermos posicionar durante a nossa safra. Utilizar os históricos, seja ele numa caderneta, numa planilha, num software de gestão, para que possamos utilizá-lo nas próximas safras. O uso do nosso potencial deve andar junto com o nosso investimento. Devemos investir mais ou menos, dependendo do nosso potencial. Durante o processo, durante as safras,
As ferramentas da agricultura de precisão são essenciais no processo, principalmente quando levamos em consideração os monitores de rendimento, que neles estão as nossas maiores informações, principalmente quanto ao maior raio-x da lavoura. Com isso, estamos gerando informação de qualidade quando pegamos vários dados, e nessa questão das informações de qualidade, precisamos de conhecimento técnico para a tomada de decisões futuras. Para isso, precisamos basicamente de duas coisas. Uma delas, manter-se atualizado, colocar a bunda na cadeira e estudar cada vez mais ao longo dos anos. E uma outra situação é que devemos ir para o campo. Entender melhor cada situação e cada região é um problema que está presente no campo. Portanto, durante os levantamentos, é necessário que seja feita as visitas até lá. Bom, pessoal, sendo assim, encaminhamos para o fim da nossa palestra. E o que você precisa saber para planejar a sua compra está aí. Vamos lá. Cadu? Vamos lá. Oi. Acho que fechou. Fechou. Foi ótimo, Cadu. Eu posso fazer um outro... Posso encerrar de novo? Só para... Pode. Aí acho que você podia encerrar chamando o pessoal para mandar as perguntas. É. Tá. Beleza? Mais alguma coisa? Não, acho que não. Se quiser encerrar de novo, é só encerrar de novo e boa. E chamar para as perguntas. Tá. Quando quiser. Beleza. Bom, pessoal, sendo assim, encerro a minha apresentação. Meu nome é Carlos Eduardo, da Farmers Consultoria. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, sigam-nos no Facebook, no Instagram, com o @nossomosfazendeiros. E fico aqui com vocês, disponível para eventual questionamento. Beleza? Beleza, fechou, Cadu. Aí no dia a gente vai enviar um outro e-mail e com o linkzinho também é a mesma coisa. Aí você vai precisar instalar mais, né? Que você já instalou hoje. Aí é só acessar e responder as perguntas. É isso aí. É isso. Bom, beleza. E aí, o que você achou? Eu achei que poderia melhorar mais. Eu acho que assim, a ideia foi passada. Tá? Eu acho que... Bom, quanto tempo que deu de apresentação? Eu acho que deu uns... A gente supõe que ficou 22 minutos por aí. 23. Entendi. Aí sobram uns 40 minutos para responder pergunta. Levando em consideração como foi o do Dirceu Gassen ontem, 40 minutos vai faltar tempo ainda, porque sobrou pergunta pra caramba de ontem. Mas aí a gente vai até as 8 e depois pega vocês respondem as perguntas, a gente compila no e-book depois. Entendi. Beleza? Então é isso aí, a plataforma já está instalada no seu computador, daí na sexta-feira você vai receber um e-mail com um novo link de acesso, você vai entrar por aquele e-mail daí, que tem o nome da semana da safra, tudo. E é isso aí, você vai entrar lá, a gente entra no ar umas 7h15 por aí, para deixar você pronto já. Você fica só esperando a hora que entrar ao vivo, o pessoal vai interagir com você. A gente fala também, isso. Agora o Cadu vai responder as perguntas e tal. Tudo tranquilo, beleza? Eu acho que tá bom então. Cadu, obrigado, viu? Tudo certo, tudo certo. Parabéns, muito boa apresentação, valeu pela parceria aí. Sexta-feira a gente se fala de novo. Tá joia. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, avisa a gente aí. Valeu. Falou. Obrigado. Fechou. Tchau, tchau.